Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Aqui é a professora Patrícia. Estou hoje aqui para fazer esse vídeo para vocês, dando continuidade à disciplina de Anatomia e Fisiologia para o curso técnico de enfermagem. Hoje vamos começar a falar de sistema urinário e órgãos genitais. A primeira coisa que aparece aqui é a anatomia, né? A anatomia do sistema urinário, que é relativamente simples, tá, gente? Relativamente simples, anatomia macroscópica do sistema urinário, né? Então, a anatomia macroscópica, vamos escrever isso, né, para não ficarem dúvidas aí no ar. Então, vamos lá usar o nosso Word de lousa, né, Brasil? Porque aqui a gente trabalha com a criatividade, não é mesmo? A gente só não pode deixar esses alunos sem aula. Então, vamos lá. Então, a anatomia, vamos falar da anatomia macroscópica, né? Então, a anatomia ela pode ser macroscópica, existe um tipo de anatomia que ela é microscópica, tá? Essa anatomia também é chamada de histologia. Mas, porém, entretanto, todavia, nós não vamos estudar histologia nesse curso, ok? Não vamos estudar histologia nesse curso, porém, a gente vai ver algumas características aí importantes do rim, né, que são microscópicas, que é o nosso honorável néfron, tá? Ele é um danado microscópico, ok? Ele é microscópico, eu vou falar sobre ele. Ele não dá para enxergar, algumas estruturas dele não são possíveis de serem enxergadas a olho nu, não é isso? Então, falando de anatomia macroscópica, macro, lembrando que macro quer dizer grande, né? Visível, né? Visível a olho nu. É isso que quer dizer macroscópica. Então, a anatomia macroscópica do sistema urinário é relativamente simples. Então, aqui a gente tem um desenho, né, da cavidade abdominal aberta. Aí você me fala, Patrícia, eu não acredito, você não vai mostrar isso pra gente no Atlas em 3D, é nele que nós queremos ver. Nós estamos ansiosos, eu também, gente. Só que vamos falar disso aqui rapidinho. Muitas pessoas não vão não, muitas pessoas só vão ver o slide, né? Então é uma maneira da gente mostrar que só olhando o slide também é possível entender, ok? Então aqui, ó, vocês estão vendo esses dois órgãos bonitinhos com uma aparência aproximada de um grão de feijão? Pois é, esses são os rins. É aqui dentro que a urina é produzida, tá? A urina é produzida e escoada por esses canais. Portanto, se temos dois rins, nós temos que ter dois canais. Esses canais, eles são responsáveis por levar a urina prontinha para a bexiga, ok? E qual é o nome desses canais? O nome deles é ureteres. Então, ureter. Aqui nós temos o ureter direito e aqui nós temos o ureter esquerdo, ok? E aqui nós temos a bexiga, que é um órgão de armazenamento. Existe outro canal, é um órgão tubular também, que leva a urina de dentro do corpo para fora, que é chamada de uretra. Então, não confundir o ureter com a uretra, tá bom? Mas isso nós vamos ver bastante mais para frente. Vamos seguir aqui, eu já vou mostrar para vocês no Atlas em 3D também. Primeiro, eu quero falar um pouco por que existe um sistema urinário, por que a gente precisa por que nós precisamos fazer xixi, né? Eliminar aí esse líquido que é produzido pelo nosso organismo. É porque, gente, olha só, o nosso organismo, ele precisa manter a homeostase, tá? Homeostase. E o que é homeostase? Vamos ler o que o slide aqui traz como definição para nós. Homeostase é a propriedade de um sistema aberto, especialmente dos seres vivos, de regular o seu ambiente interno, de modo a manter uma condição estável
mediante múltiplos ajustes de equilíbrio dinâmico. Patrícia de Nazaré falou grego, não entendi, foi nada. Então vamos continuar. O sistema urinário ele contribui para a manutenção da homeostase, produzindo a urina que elimina resíduos do metabolismo, água, eletrólitos, soluto que, em solução aquosa, é capaz de produzir corrente elétrica, exemplo, os sais, e não eletrólitos em excesso no organismo, como glicose, ureia e outros. Então vamos lá, tentar entender o que é homeostase, né? Acho que a gente pode se olhar aqui agora, né, para falar de homeostase. Então, queridos, é o seguinte: homeostase se refere ao esforço que um organismo faz para se manter em equilíbrio, tá? Porque lembra que a gente já estudou até agora como é que quando a gente se alimenta e esse alimento vai e se transforma em energia no nosso organismo. Já estudamos como é que a gente respira, recebe oxigênio, elimina gás carbônico e esse oxigênio é importante para uma série de funções celulares, não é mesmo? Então, nós estudamos tudo isso, mas tudo que é vivo e se alimenta precisa também ter um sistema de eliminação. A gente produz lixo também o tempo todo. O metabolismo celular produz coisas que podem ser tóxicas para o nosso organismo, ou às vezes nem são tóxicas, mas estão em excesso e a gente precisa eliminar. Esse é o caso da urina, tá? A urina ela é composta por água, por exemplo, então uma parte da água que a gente consome, ela é eliminada, tá? Nosso organismo também produz metabólitos, tá? Produz lá na célula, quando ela come, quando ela recebe oxigênio, ela também libera gás carbônico e detritos. Lembra que a gente falou desses detritos? Eles precisam ser eliminados. E quando está no sangue, como é que vai ser eliminado? Não vai ser eliminado nas fezes. Quer dizer, a maior parte não será eliminada para as fezes. Quando está no sangue, a maior parte é eliminada na urina, tá? Porque a urina ela é filtrada pelos rins. Os rins têm essa função de filtrar a urina. E aí, nesse momento que é retirado tudo que não nos serve para produzir um equilíbrio, tá bom? Então, grosso modo, isso é homeostase. Provavelmente quem se lembra lá do ensino médio, das aulas de biologia, estudaram homeostase. Quem for fazer cursinho pré-vestibular, vai estudar bastante aí, né, homeostase, equilíbrio dinâmico, tanto na biologia quanto na química, e aí vocês vão saber explicar muito melhor do que eu o que é homeostase. Mas o que eu quis dizer aqui, acho que vocês entenderam, né? É para produzir a ideia da homeostase, é produzir um equilíbrio no nosso organismo. Se você não urinar, o que vai acontecer? Seu organismo vai ter tanto produto tóxico circulando que vai ser tóxico para você, vai ser ruim para você. Você não sobrevive se você não tiver rim. Você não sobrevive por muito tempo, tá? Você precisa de um rim funcionante para você sobreviver. Vocês podem perceber, por exemplo, pessoas cujos rins não funcionam, elas precisam fazer qual procedimento? Qual procedimento? Qual procedimento? Eu ouvi hemodiálise? Muito bem, vocês, ó, estão, ó, de parabéns. Ouvi hemodiálise. E quem tem um vizinho, algum parente que precisa fazer hemodiálise, vocês já sabem, né? São pessoas que precisam ter uma frequência. Eles vão de 2 a 3 vezes por semana a um serviço especializado para fazer o quê? Para fazer a função que o rim deles não consegue mais fazer, tá? Que é a hemodiálise. Então, uma máquina vai fazer o papel de rim para filtrar o sangue, para filtrar o sangue deles e produzir e retirar, na verdade, retirar todos esses metabólitos que os rins deles não conseguem fazer, tá? E se eles ficarem uma semana sem. Assim, quando eles perdem o dia de hemodiálise, eles passam super mal. Não sei se vocês já tiveram essa experiência com algum vizinho, parente, como eu já falei, mas são pessoas que passam bastante mal porque o sangue vai ficando cheio de metabólitos que são super tóxicos e a gente não pode conviver com eles. Eles precisam ser eliminados do nosso sangue, do nosso organismo. Ok, gente? Então vamos lá. Vamos continuar isso aqui, Brasil. Antes de começar a falar dos rins, né, e tal, vamos lá para o Atlas de Anatomia em 3D. Então, dá licença, Patrícia, daqui a pouco a gente volta, se vê. Vamos para
o Screen Mirror e vamos ver aqui o que o Atlas de Anatomia em 3D nos reserva hoje. Então, ó, gente, aqui eu estou, né, com o sistema urogenital, né, completo. Eu vou dar uma girada para vocês verem. A internet, nesse horário, infelizmente, não está tão rápida. Então, eu estou girando com uma velocidade e ela não está aparecendo com a mesma velocidade para vocês, infelizmente. Porém, dá para entender bem, tá? E o que eu quero falar nesse momento? Aqui, gente, nós temos vários sistemas juntos, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou retirar alguns sistemas aqui que eles estão poluindo o meu visual, tá? Então, eu vou tirar os músculos, vou retirar os ossos, vou retirar as veias, as artérias, que elas não me interessam nesse momento exato, os nervos, vou retirar o sistema endócrino e o linfático, tá? E aí eu consegui isolar apenas o sistema urinário, certo? Sistema urinário. E aqui a gente consegue ver na ilustração, né, de uma maneira bem mais aproximada do que no desenho, a gente consegue ver o sistema urinário. Olha que interessante, meus amores. Olha só que coisa mais legal. O que estamos vendo aqui? Os dois rins, né? Rim direito, rim esquerdo. Aí nós vemos os ureteres que nascem nos rins, ó, coletam a urina produzida pelo rim e transportam para quem? Para a bexiga, não é isso? Vou clicar aqui, em cima do rim, então rim direito, cliquei em cima desse aqui, temos o rim esquerdo, vou clicar nesta estrutura aqui, nós temos o ureter direito, essa estrutura aqui, o ureter esquerdo, que ele não quis mostrar, mas tudo bem. Então, vamos descer um pouco mais, olhando ainda essa anatomia macroscópica, e como vocês estão vendo, essa aqui está sendo exemplificada pelo sistema urinário de um homem, depois a gente vê de uma mulher também, tá? Então, ó, só para vocês verem como é que funciona, aqui, ó, os ureteres, eles desembocam, olha lá os buraquinhos, ó, vou aumentar o zoom, para vocês verem os buraquinhos, ó, de entrada do ureter, aqui atrás, tá vendo? Aqui, o ureter acabando aqui na bexiga, né? E aqui na frente, a gente vê, ó, lá dentro, olha lá o buraquinho do ureter, né? Que desemboca na bexiga, certo? A bexiga, por sua vez, da bexiga sai um canal. Olha só, esse canal aqui, ó. No caso do homem, passa por dentro do pênis, tá vendo? É o canal uretral, que por onde olha aqui, a parte da uretra, ó, que passa pela próstata, né? Nos homens aqui, que a gente ainda vai estudar, se vocês já vou adiantando essa parte, os homens, eles têm esse órgão aqui, ó, chamado de próstata, tá? A próstata, ela envolve a uretra nesse trecho aqui, ó. Logo que acaba a bexiga, a uretra é envolvida pela próstata. E em seguida, a uretra entra no corpo do pênis, tá? No corpo, na verdade, não, que essa parte ainda fica para dentro da pelve, né? Essa região aqui da uretra ainda fica para dentro da cavidade abdominal, né? Ou pélvica. Certo, gente? Vamos ver no caso de uma mulher como é que isso funciona. Vamos lá. Ai, meu Deus, cliquei no negócio errado. Pera aí, meu povo, me perdoa. Já vamos lá. Aparelho urogenital feminino. Vamos esperar ele abrir. Olha aí que lindo. Eu vou, gente, virar aqui para vocês verem, né? Então, nós temos aqui uma bacia feminina, né? Então, eu vou girar só para vocês verem atrás, terei uma noção melhor de como é. E agora eu vou tirar os ossos, tá? Eu vou tirar os ossos e vou tirar os músculos, para que a gente possa ver o sistema urogenital isolado, certo? Então tá. O que a gente está vendo aqui de lado? Onde está a bexiga feminina aqui? A bexiga está aqui, ó. Esta é a bexiga, tá? Então, ó, isso aqui, ó, que vocês estão vendo, é o ureter, ó. O ureter direito, ele vem... Deixa eu tirar esse ligamento aqui da frente para a gente ver melhor.
tirei o ligamento. Então, ó, nós temos aqui o ureter desembocando na bexiga, tá? Patrícia, o que é esse órgão que está deitado em cima da bexiga? Isso aqui, gente, é o útero, tá? É o útero que está deitado em cima da bexiga. Isso explica por que as mulheres grávidas, elas têm tanta urgência urinária, né? Conforme a gravidez vai progredindo, o útero aumenta, o bebê vai aumentando aqui dentro, na verdade, o feto, né? Enquanto está na barriga da mãe, é chamado de feto ainda. Então, o feto vai aumentando aqui dentro e vai pesando em cima da bexiga, né? E aí é por isso que dá essa pressão e vontade de fazer xixi, certo? Muito frequente nas gestantes. Vocês estão vendo aqui, ó, no final, aqui a gente tem o útero, né? O fundo do útero, aqui tem o colo do útero, e aqui, ó, o canal vaginal, né? Canal vaginal. E, por último, aqui nós temos a porção final do intestino, desculpa. A porção final do intestino, né? Nós temos aqui já o reto, né? O colo sigmoide e o reto desembocando no ânus, não é isso? Então, lembrando que as mulheres é diferente aqui embaixo, né? Patrícia, e a uretra feminina? A uretra feminina está aqui, ó. Então, nós temos a bexiga, que a bexiga é um órgão de armazenamento de urina, né? E olha como a uretra feminina é mais curtinha que a uretra masculina, certo? Então, é isso. E aí, lembrando que as mulheres, a uretra da mulher tem uma saída aqui, né? Então, ó, aqui em cima é o clitóris, tá, gente? Aqui, muita gente acha que o xixi sai daqui. Não, o xixi não sai daqui. O xixi sai da uretra. Então, eu vou virar aqui para vocês verem. Eu vou até aumentar um pouco para a gente ver com mais detalhe. Vamos lá. Então, vamos lá, vamos girar, ó, só para vocês verem. Ai, meu Deus, peraí. É que às vezes ele me dá uns bailes aqui, sabe? É 10-0 para o Atlas. O que eu quero mostrar para vocês? Ó, mostrar o mais aproximado possível como é, ó, tá vendo? Ó, desse lado, a uretra, e eu vou virar para vocês verem onde a uretra desemboca, ó. Bem nesta saidinha aqui da uretra, tá? E o que é isso, Patrícia, essa abertura aqui? Essa daqui é a abertura da vagina, tá? Olha lá, ó. Estão vendo? Então, a vagina é outro canal. E também o ânus totalmente separado, ok? Então, gente, isso é na evolução aí das espécies, né? Isso é uma questão de desenvolvimento, tá? Nós somos organismos super desenvolvidos com sistemas separados para cada coisa. Então, para eliminação de urina, para reprodução, né? É lógico que nem só de reprodução vive o ser humano, né, Brasil? Porém, vamos pensar aqui biologicamente em reprodução e aqui a eliminação das fezes, né? Então, tudo separadinho. Gente, eu sempre gosto de falar quando eu chego aqui nessa aula sobre os pacientes, né? As pacientes. Então, na hora de limpar, gente, uma paciente que precisa de cuidados de enfermagem, que ela não consegue fazer sozinha, então é sempre importante limpar de frente para trás, tá? Porque daqui sai o quê? Sai cocô, as fezes. Então, região anal pode conter sujidade, né, de fezes, e isso não é interessante que seja trazido para cá, para a vagina, apesar da vagina não ser um canal estéril, ela tem alguns micro-organismos que são residentes dali, mas isso não quer dizer que você pode misturar com os micro-organismos fecais, tá? Então, não é interessante que esses micro-organismos venham para a vagina, muito menos para a entrada da uretra, porque a uretra, ela é estéril, tá bom, gente? O sistema urinário é estéril. O que quer dizer estéril? A ausência de micro-organismos. Não tem micro-organismos. Então, o sistema urinário é
estéril. O que é estéril? É a ausência total de micro-organismos, tá? Ser estéril é a ausência total de micro-organismos. Vou aumentar mais essa letra para ficar mais interessante aqui a visualização, tá bom? Então, desse modo, não é nada interessante que a mulher seja limpa, né? Isso vale para todas nós, mas no caso, pensando nas pacientes, né? Ela, quando fizer xixi, por exemplo, limpar da frente para trás. Quando fizer cocô, a mesma coisa, sempre de frente para trás. Nunca de trás para frente, por causa do risco de trazer esse material fecal para esses dois orifícios que não devem, sob hipótese alguma, receber essa contaminação, tá bom? Então, esse cuidado é bem importante a gente ter, e é aqui na anatomia que eu consigo explicar isso aí para vocês, ok? Então, vamos voltar lá para os slides. Os rins, quem são os rins? Os rins, eles secretam urina, então são órgãos secretores, tá? Secretam urina. Os ureteres, já vimos, são vias que conduzem a urina para a bexiga, e a bexiga funciona como um reservatório, tá? O ureter, ele lança... tá errado isso aqui. A uretra, tá errado, deixa eu arrumar. A uretra que lança a urina para o exterior, tá? No homem, o sistema urinário é interligado com o genital. Na mulher, o sistema é independente. Da mulher eu mostrei já, né? No homem, vamos lá para a gente ver como é que é no homem? Deixa eu arrumar aqui já para mostrar para vocês como é nos meninos. Vamos lá. Então, no homem, vou aumentar aqui para a gente ver de lado e mais perto. O que acontece aqui, gente? É o seguinte. Os espermatozoides são produzidos aqui no testículo, certo? E eles caminham pelo... qual é o nome desse canal aqui? É o canal deferente, tá? Não tá mostrando aqui, mas é o canal... Olha ele aqui. Ele tá me dando Pelé, o Atlas. Canal deferente, tá, gente? O canal deferente, ó, esse aqui é o direito, esse aqui que eu tô mostrando é o esquerdo, tá? Esquerdo. Aí o canal deferente, ele vem e passa aqui, né, pela próstata, vai receber líquido prostático, vai receber líquido das vesículas seminais, tá? Vai receber líquido da glândula bulboretral, tá? E vai sair pela uretra, em forma de líquido ejaculatório, esperma, que a gente vai estudar melhor lá em sistema reprodutor masculino, tá? A gente vai estudar melhor isso. Mas eu já estou falando e tentando explicar o que aquele slide estava dizendo para gente. O slide estava dizendo para gente o quê? Que o sistema urinário dos homens é interligado com o sistema reprodutor. Então, pela uretra masculina, sai urina e também sai o sêmen, ok? Então, só é isso que aquele slide quis dizer. Vamos voltar para ele. Bola para frente. Os rins. Quem são os rins? Os rins, eles são órgãos glandulares, eles poupam e excretam a água, os sais, nas quantidades adequadas para preservar a normalidade e o meio ambiente em que as células vivem. Eles são responsáveis pela eliminação de detritos que as células liberam e depositam no organismo, recolhidas pelo sangue. A ureia, olha aí, gente, os detritos que eu falei para vocês, quem são? O lixo que é produzido, lixo entre aspas, né, gente? É um lixo produzido pelas células. Olha, ureia, creatinina, ácido úrico, tá? Tudo isso produzido pelas células e os rins fazem o quê?
filtram. Eles filtram para poder excretar. O acúmulo dessas substâncias pode ser letal, foi o que eu falei para vocês. Um paciente cujos rins não funcionam, o que acontece? Ele precisa fazer hemodiálise, porque senão pode ser letal, ele pode morrer se ele não tirar esses resíduos tóxicos, né, do sangue. Pois rapidamente prejudica as funções de diversos órgãos e sistemas importantes, como coração, sistema nervoso e pulmão. Os rins são localizados na região lombar, um de cada lado. Eles têm um formato, como eu já falei, aproximado de feijões. Eles medem 10 centímetros de comprimento, realizam filtragem, como eu já falei também, filtragem osmótica e hidrostática, eliminam detritos celulares e mantém a qualidade adequada da água em todo o corpo. Então, vamos ver o rim aqui no Atlas. Vamos ver aqui o rim, como é que ele é. Deixa eu separar a imagem aqui para vocês já ir adiantando o conteúdo. Olha lá. Então, vamos aumentar aqui para vocês verem. Então, ó, o rim... Eita, virou aqui de cabeça para baixo, eu nem pedi isso. Ó, o rim de um lado, sem o corte, tá? Olha só que lindo que ele é aqui, né? O rim. Esse chapéuzinho, gente, que tem aqui no rim, gorduroso, é uma glândula, tá? O nome dessa glândula é glândula suprarrenal, tá? Eu vou tirá-la daqui, porque ela não é nosso objeto de estudo nesse momento. Vamos deixar o rim careca. Então, temos aqui o rim, certo? Vou tirar essa gordurinha aqui também, tá? Uma gordura do seio renal. Não precisamos dela nesse momento. Vou virar o rim, que tá com corte, ó. Se tiver, é um corte até aqui é transversal, né? Aqui ele já muda o corte para... Desculpa, não é transversal esse corte. Pensando que o rim, ele ficaria aqui nessa posição, né? No corpo humano, se esse aqui é o rim direito, os atlas sempre trazem o direito, esse corte aqui, que corte que é, meu povo? Muito bem! Eu tenho certeza que vocês falaram corte coronal, professor. É óbvio, a gente estudou isso lá no começo, você ensinou muito bem, nós entendemos e lembramos. Ah, eu sabia disso. Então aqui, ó, um rim que foi cortado num corte coronal, né? E esse pedacinho aqui seria transversal, né? Foi tirado um pedaço do rim aqui para que a gente possa visualizar como ele é por dentro, né? Então, gente, essa massa aqui, ó, que vocês estão vendo, é chamada de parênquima renal, tá bom? Essa massa. Aqui, ó, a urina, gente, ela é produzida aqui, ó, mais nas bordas, tá? Não é na borda, mas nessa parte mais periférica do rim, tá? E aí ela é produzida pelo rim, captada, ó, estão vendo? Por essa estrutura branca aqui. Qual é o nome dessa estrutura branca? O nome dela agora está aparecendo de amarelo aí, né? É a pelve renal. A pelve renal, ela coleta a urina produzida pelo rim e leva para onde? Para o ureter, certo? Então tá. Patrícia, qual é o nome dessas estruturas que aparecem aqui, ó? Parecidas com triângulos ou pirâmides. Ah, já vou contar para vocês o nome delas. Qual é o nome delas? O nome delas são pirâmides, pirâmides renais, tá bom, gente? Essas são as pirâmides renais. Então, as pirâmides renais, ó, vão desembocando aqui, ó, no cálice, na pelve renal, né? Que vai coletar essa urina e levar para o ureter, que por sua vez vai levar para a bexiga. Patrícia, o que é isso aqui? Ah, são vasos, né? Vasos sanguíneos importantíssimos. A artéria renal, ó, que penetra aqui no rim, né? Então, lá, lembra na aorta abdominal? A aorta abdominal, ela vai ter uma porção que vai ramificar e vai penetrar aqui para o rim direito e outra ramificação para o rim esquerdo, ok? Então, vai levar sangue arterial para o rim e a coleta do sangue vai ser feita por quem?
Pela veia renal, isso mesmo, a veia renal, ó, ela vem coletando o sangue já filtrado e leva de volta para a circulação, ok, gente? Então, essa é a estrutura do rim. Eu vou dar um zoom aqui porque eu quero que vocês vejam uma coisa que é muito importante, tá? Quero que vocês vejam essa estrutura aqui, ó, que está sendo mostrada. Vocês estão vendo, ó? De amarelo aqui, ó, uma estrutura pequena, ó, estão vendo? Tem uma cabecinha, aí, deixa eu ver se eu aumento mais, vou aumentar mais para vocês verem bem. Essas estruturas pequenininhas, ó, elas têm cabecinhas, aparentemente, né, parece umas bolinhas, digamos assim. E aí essas bolinhas, ó, tem uns canais, né? Tem uns canais, aí depois tem um canal maior, ó, que parece que desemboca aqui, ó, no final da pirâmide. Olha que interessante, né? Vocês querem ver? Eu vou fazer uma coisa aqui. Hum, é, eu vou isolar essa estrutura. Eu vou tirar essa pelve renal, vou tirar o. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Peraí, meus amores. A gente dá um toque, ele faz bagunça. Peraí. Eu vou tirar as pirâmides. Pronto, tirei as pirâmides. Agora já dá para ver melhor o que eu quero mostrar para vocês. Ó. Eu quero mostrar para vocês essa estrutura que está aparecendo aqui, ó, amarelinha. Estão vendo? Olha que interessante. Tem umas cabecinhas, né? E aí, ó, amarelo assim, aí mostra essa alça, estão vendo? E aí desemboca, ó, aqui, ó, estão vendo? E às vezes tem outra estrutura aqui, ó, que desemboca nesse mesmo coletor, estão vendo? Então é um coletor, às vezes, para várias estruturas dessas aqui. E agora, Brasil, eu vou explicar para vocês a mágica, como é que a urina é produzida. Isso aqui, meus amores, é a parte macroscópica. Desculpa, falei errado. É a parte microscópica da produção da urina. O nosso honorável néfron. Então vamos falar de quem agora? Vamos falar da unidade funcional do rim, o incrível néfron, que eu mostrei para vocês lá no Atlas, né, em 3D, para vocês verem mais ou menos a localização deles, né? E aí vamos entender agora microscopicamente como é que a urina é produzida. Isso é lindo, Brasil. Vamos aprender aqui então. É o seguinte, vocês viram que a artéria, ela tem a artéria aorta abdominal, lembra? Que é um vaso que sai lá do arco aórtico do coração, faz uma curva na direção do abdômen, é o maior vaso do nosso corpo, é a aorta, né? É o vaso, um tamanho mais calibroso do nosso corpo, a aorta. E aí, quando ele desce para a região abdominal, tem um momento que ele faz a ramificação e penetra duas pontas um para cada rim, não é isso? E aí, gente, ele vai ficando pequenininho, pequenininho, até se tornar uma artéria bem pequenininha, tá? Então, aqui, ó, os vasos, ele está mostrando dois vasos renais, um do tipo arterial e o outro venoso, certo? Olha aqui, ai, desculpa, como é que começa a coisa toda? Vocês estão vendo um vaso aqui, ó? Esse vaso, ele tem, ó, duas ramificações, estão vendo? Uma entra. Essa pequena ramificação, ó, é chamada de arteríola. Então, é proveniente, é um sangue arterial, tá? Então, veio da ramificação de uma artéria. Aí, ó, fica tão fininho que se chama arteríola. E aí, essa arteríola vem aqui, ó, e ela, na verdade, se a gente esticar, é uma estrutura bem comprida. Mas aqui ela está toda enroladinha. Esse enroladinho parece um novelo de lã, tá? O nome desse enroladinho que a arteríola faz aqui dentro é um enroladinho de vaso arterial. É chamado de glomérulo. O nome do enroladinho, glomérulo, desculpa. A cápsula onde o glomérulo fica se chama cápsula de Bowman.
ok? Essa cápsula é que são aquelas bolinhas que a gente estava vendo no Atlas em 3D, tá? Da ilustração em 3D, eram as bolinhas que eu estava mostrando lá no rim, tá? As cápsulas de Bauman. Dentro da cápsula de Bauman, a gente tem o quê? Um enovelado de vasos, né, arteriais, né, cujo nome é glomérulo. E aí, gente, a artéria pulsa, lembra? Pulsa, traz um sangue arterial. O que vai acontecer? Aqui, o sangue vai extravasar para fora desse vaso, desses vasos sanguíneos aqui, e vai extrapolar para dentro da cápsula de Bauman, ok? Só que esse sangue que sai aqui, que vai ficar na cápsula de Bauman, ele não é vermelho, tá bom, gente? Para uma pessoa normal, saudável, ele não vai ser vermelho. O vermelho vai continuar aqui e vai voltar para um vaso, estão vendo? Pelo outro, tem um vaso de saída, estão vendo? Uma arteriola de entrada e uma arteriola de saída. Então, parte do sangue não extrapola para fora. Parte do sangue retorna para a circulação. Mas a parte que extrapolou, ela é cheia de água, cheia de eletrólitos. Que eletrólitos, Patrícia? Vamos lá. Cheia de eletrólitos. Eletrólitos. Que eletrólitos, Patrícia? Sódio. Lembra como é o sódio na química? Como é que ele é escrito? Sódio, potássio. O potássio na química, lá na tabela periódica, ele é representado pela letra K, né? Postássio é potássio. O que mais? Tem o sódio, potássio, cloro, que é representado pelo Cl na química, não é isso? Vai ter o que mais? Vai ter água, tá? Vai ter água. E água. Vai ter tudo isso. Vai ter, lembra também que a gente viu? Vai ter ureia, vai ter creatinina, vai ter ácido úrico, produzidos pelo organismo, né? Então vai ter tudo isso nesse líquido que extravasa, sai do sangue arterial, extravasa para fora aqui, quer dizer, para fora dos vasos, mas dentro da cápsula de Bauman. Esse líquido, gente, vai viajar por essa tubulação aqui, tá? Esses tubos são chamados de túbulos contorcidos, ou tubo contorcido, ok? Então, porque eles são bem torcidinhos mesmo, tá? E aí o que acontece? A ideia é que assim, o organismo, quando ele vem assim, aqui com essa artéria, se enovela e joga esse líquido proveniente do sangue para fora, né? E lembrando que aqui o que vem para fora e vai começar a viajar para cá, para os túbulos, ele não é vermelho. As hemácias são células bem consideradas grandes, né? Entre as células do sangue, são células que não costumam passar. Então, elas voltam para a corrente sanguínea. E são as hemácias que dão a cor vermelha para o sangue, lembram? Pois é. Então tá, por isso que esse líquido que vem para cá, ele não deve ser vermelho, numa pessoa saudável, tá? Então, o líquido começa a passar por aqui. Só que sabe o que acontece? Sabe o que o organismo faz? Nesse momento ele comete um grande exagero. Ele comete um exagero absurdo, mandando um monte de água fora, um monte de potássio fora, um monte de sódio, um monte de cloro, eletrólitos e água em excesso para fora. Só que o nosso organismo, para funcionar, ele precisa de uma parte de potássio, de sódio, de cloro e de outros eletrólitos, e água, obviamente. Então, o que ele faz? Ao passar por esses túbulos, a água vai sendo absorvida de volta. Para quem? Para a corrente sanguínea. Como, Patrícia? Como? Eu não estou entendendo. Olha, vocês estão vendo esses vasos sanguíneos aqui, ó? Esses vasos sanguíneos, eles circundam os túbulos, estão vendo os túbulos contorcidos. E aí eles vão reabsorvendo toda sorte de coisas que vocês podem imaginar. Vai reabsorvendo aqui a água e reabsorve sódio, reabsorve potássio, reabsorve cloro.
Por quê? Porque ele joga, isso aqui ele joga, ó, esses aqui, ó, ele joga em quantidade excessiva para fora. E aí, se a gente jogar tudo isso para fora, a gente morre também, porque a gente precisa de tudo isso aqui, né? Menos a ureia, a creatinina e o ácido úrico, tá, gente? Eu tô falando só desses 4 aqui que eu tô selecionando para vocês. Então, esses 4 aqui precisam ser reabsorvidos pelo organismo. E aí o que acontece? Vai passando pelos túbulos contorcidos. Olha só, presta atenção, acompanha com muita atenção essa seta comigo. Olha aqui, saindo da cápsula de Baumann, nós estamos passando pelo túbulo contorcido proximal. Lembra que proximal é o que está mais próximo do centro, certo? Se existe proximal é porque existe alguém que se chama distal também, não é? Então tá, presta atenção, acompanha comigo. Ó. Olha aqui o caminho que esse túbulo contorcido proximal está fazendo. Vocês estão vendo? Opa! Teve um momento que esse túbulo contorcido proximal, ele ficou bem fininho, olha só. E aí ele recebe outro nome, tá? O nome disso aqui é alça de Henle, ok? E é nesse momento que a gente sabe que o túbulo contorcido proximal acabou. Para começar o quê? O túbulo contorcido distal. Então, ó, aí começa o túbulo contorcido distal, ó, que vai rodando aqui, blá, 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 blá. E olha só, ele passa aqui atrás, ó. E aí, ó, ele vem aqui e desemboca aonde, Brasil? No ducto coletor, ou no tubo coletor. Ok? Então vocês repararam que, vamos repetir, o sangue arterial ele entra na cápsula de Baumann por meio de um vaso arterial que se enovela e passa a ter o nome de glomérulo. Então, uma parte desse sangue extrapola, né? Esse sangue, na verdade, não tem mais nome de sangue, é chamado de ultrafiltrado, né? Que ele passa para cá e não vai ter a cor vermelha, porque as hemácias elas são consideradas grandes, então, assim como também a albumina, né, que é uma proteína grande, de cadeia longa, ela também não passa pelos orifícios aqui dos vasos. Então, na urina, não tem que ter, a urina de uma pessoa saudável não tem que ter sangue, não tem que ter proteína, tá? Então, as proteínas e as hemácias, elas voltam para a circulação por meio desse outro vaso arterial, ou de saída, tá vendo? Do glomérulo. E aí, aqui dentro do glomérulo, a gente tem esse extravasamento, né, do ultrafiltrado, que vai viajar por esses túbulos contorcidos, tanto proximal quanto distal e alça de Henle, e ao longo dos túbulos, o que o organismo vai fazendo? Vai pegando de volta. Ele vai, eu estou fazendo aqui com a mão e vocês não estão vendo nada, porque eu não estou com a câmera ligada para vocês me verem. E o que acontece? O que faz aqui, Brasil? Vamos ver o que acontece aqui, vocês têm que olhar para mim, para vocês verem eu fazendo, porque a cena faz parte do processo de compreensão dessa matéria. Então, gente, quando o ultrafiltrado começa a andar pelos túbulos contorcidos, proximais, distais e alça de Henle, o que o organismo faz? Ele vai pegando de volta por aqueles vasos sanguíneos que vocês viram, ele vai pegando de volta o quê? Ai, me dá um pouco de potássio porque eu joguei muito fora. Ai, me devolve um pouco de sódio porque eu joguei muito sódio fora. Ai, me dá água, traz água de volta porque se eu jogar toda essa água fora eu vou ficar desidratado. Então é isso que acontece aqui, entenderam? É aqui, ó, certo? E aí eu tenho outra figura aqui para mostrar para vocês como é um túbulo com o néfron de uma maneira um pouquinho diferente. Ele tá desenhado de um jeito diferente aqui, tá? Aqui, ó, ele está mostrando em vermelho, vocês estão vendo, ó, um ramo da artéria renal vem aqui, ó, e se transforma em arteríola. Estão vendo passando aqui atrás? A arteríola se enovelando, formando o quê? O glomérulo, né? E o glomérulo, ele tem a capacidade de deixar extravasar o quê? O ultrafiltrado, que vai ser captado por quem? Pela cápsula de Baumann. E a cápsula de Baumann, ela afunila e o ultrafiltrado começa a passear
pelo túbulo contorcido proximal. E olha, vocês estão vendo? Tudo cheio de vasos sanguíneos aqui em volta, ó. E esses vasos sanguíneos estão fazendo o quê? Estão pegando de volta água, pegando de volta tudo que ele jogou em excesso para fora e está trazendo de volta para o sangue, tá? Olha esses vasos sanguíneos aqui, trazendo de volta para o sangue. E aí lembrando que o túbulo contorcido proximal acaba quando a alça de Henle aparece. Aí a gente tem aqui esse prolongamento mais fino, né, que é a alça de Henle, e aí começa o túbulo contorcido distal, que também vai sofrer, né, uma bastante reabsorção aqui de eletrólitos e água, e aí, por fim, o túbulo contorcido distal desemboca no ducto coletor. Gente, nesse momento a urina está quase formada, tá? Então, o ultrafiltrado que saiu daqui do sangue, ele viaja por esses canais, recebe uma filtragem, né? Vai acontecer de o organismo pegar de volta algumas coisas que ele jogou em excesso para fora, e aí, quando chega aqui, só chega o que realmente o organismo não precisa mais, tá? Excesso de água, ácido úrico, amônia, sódio, sai um pouco de sódio também, potássio sai aqui, né? Então saem essas coisas aqui, já a urina praticamente pronta. Outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, que um tubo coletor, um túbulo coletor, um ducto coletor, vocês podem usar todos esses nomes, eles às vezes têm vários néfrons ligados ao mesmo ducto coletor. Então aqui tem um, provavelmente aqui tem outro, aqui teria outro, aqui teria outro, que foi cortado aí na ilustração, mas tem, tá bom? Então, vamos voltar aqui para continuar na explicação que eu estava dando. Então, os rins, gente, na verdade eu já expliquei tudo, agora eu só vou ler para vocês verem que está tudo escrito o que eu já expliquei, ok? Então, os rins, eles eliminam detritos, os detritos celulares e mantêm a quantidade adequada de água em todo o corpo. O sangue é impulsionado para a artéria aorta e atinge as artérias seguintes sob pressão. Então, precisa existir aquela pressão arterial, né, que impulsiona, que acaba fazendo o sangue arterial penetrar os rins para que eles consigam, né, para que possa esse ultrafiltrado viajar por dentro do néfron. Então precisa dessa pressão arterial jogando, né, esse sangue aqui dentro do rim. Então penetra nos rins pela artéria renal, que por sua vez gradativamente se subdivide e se transforma em inúmeras arteríolas aferentes. Eu vou voltar para a primeira ilustração dos slides para vocês lembrarem. Olha aqui. Então, ó, a gente tem quem? Vocês estão vendo esse vaso vermelho aqui? Qual é o nome desse vaso vermelho aqui? É a aorta abdominal. Aqui, mais ou menos, a gente tem o coração, não é? Lembra que a aorta sai do coração, né? Faz esse movimento assim, ó. Sai do ventrículo esquerdo, né? E faz esse caminho assim, ela dá uma voltinha e aí ela vem para cá, a porção abdominal da aorta. E olha só as ramificações saindo aqui. Saiu, ó, a artéria renal, estão vendo? A artéria renal direita e aqui a outra ramificação, ó, da artéria renal esquerda penetrando o rim. Lógico que aqui a artéria renal vai se subdividir em arteríolas, bem pequenininhas. Então, essas arteríolas, elas penetram em pequenos grãos existentes nos rins, que são chamados de cápsulas de Bowman. No interior da cápsula de Bowman, as arteríolas assumem um calibre de capilares, se enrolam em si mesmas, formando uma estrutura parecida com um novelo de lã, de um tamanho microscópico, tá, gente? Essa estrutura é chamada de glomérulo, conforme eu já expliquei várias vezes lá na ilustração para vocês. O sangue lá é filtrado. Na sequência, os capilares enovelados, eles novamente assumem o calibre de arteríolas e saem da cápsula denominada... isso aqui eu esqueci de falar para vocês, do nome das arteríolas, tá? Acho que na outra ilustração tá mais fácil de explicar. Essa daqui, ó. A arteríola que entra no vaso é chamada a arteríola aferente, tá?
Tá ao contrário, gente. Essa ilustração está errada. Desculpa, eu já deveria ter corrigido isso aqui. Então, é ao contrário. Então, é só pensar na ordem alfabética. Então, aqui entra é a aferente. A que sai é eferente, tá bom? Então, a arteríola que entra na cápsula de Bowman, aferente. A que sai é a eferente, certo? Eu já li tudo isso? No interior da cápsula de Bowman, já li. Essa estrutura é chamada de glomérulo, onde o sangue é filtrado. Já li tudo isso, tá? Uma vez dentro dos glomérulos, o sangue deixa passar água e sais, foi o que eu falei, pelas paredes permeáveis dos capilares. Os materiais filtrados são também absorvidos pelas paredes permeáveis da cápsula de Bowman, das cápsulas de Bowman, porque são muitas, né? Que os deixam passar para a espécie de funil em que são inseridas. Assim, os filtrados penetram em tubos sinuosos, túbulos contorcidos proximais, onde ocorre a absorção de sal, de água e íons, importantes para o funcionamento do organismo, conforme eu falei para vocês, sódio, cloro, esqueci de falar da glicose, do cálcio, fosfato e magnésio. Eu dei só o exemplo de sódio, cloro, né? E não falei desses outros, mas não tem problema. Agora vocês estão vendo. Após efetuarem muitas voltas para permitir maior absorção, os túbulos formam grandes alças, chamadas alças de Henle, onde o excesso de água e parte do sódio são absorvidos, passando então a novamente formar túbulos contorcidos. Aí vem o túbulo contorcido distal, os quais completam a absorção das alças que os antecedem e desembocam nos túbulos coletores. Então, está tudo escrito o que eu já expliquei, tá? Por sua vez, os túbulos coletores desembocam em vias de calibre maior, ductos capilares, que se dispõem lado a lado, arrumados como pirâmides, com os vértices voltados para o interior do rim. Esses vértices inserem-se em estruturas semelhantes ao seu nome, e aí cai no cálice renal, onde flui o filtrado quase que totalmente modificado para urina. Então, já expliquei tudo isso também. Vamos para frente aqui. Cada grupo de 3 ou 4 cálices se unem num cálice maior, que se comunica com a maior das câmaras de saída, que é a pelve renal. Essas câmaras, uma para cada rim, recebem a urina e afunilam-se formando os ureteres, pelos quais ela é depositada numa bolsa muscular, a bexiga capaz de armazenar mais de 1 litro de líquido. A minha bexiga me parece que só aguenta 200 ml, que eu tenho vontade de ir no banheiro toda hora. Ô, meu pai! Então, gente, isso daqui é uma estrutura. Essa daqui é uma estrutura. O rim, né? Aí ele está mostrando a ilustração em 2D, né? Então a gente está vendo aqui a mesma ilustração que eu mostrei em 3D para vocês. Ó, as pirâmides renais, estão vendo? Elas desembocam aqui. Aqui é desculpa, esse aqui é a pelve renal, né? Lembram? Só que, ó, nas extremidades, ó, é chamado de cálice renal, que é no cálice que vários néfrons, lembra que o néfron ele está aqui? Então, vários néfrons formam uma pirâmide, a pirâmide desemboca no cálice, que por sua vez desemboca na pelve renal. A pelve renal, com a urina aqui já formada, leva a urina para o ureter, que transporta para onde? Para a bexiga. Voltando só rapidinho aqui para vocês verem como é, né, lembrando aqui, vamos lá, rapidinho, só voltando aqui para vocês verem em 3D. Olha lá o néfron, ó, que interessante. Então o néfron, a bolinha aqui é a cápsula de Bowman, né? Aí tá mostrando a alça de Henle e tal. E o ducto coletor, ó. Então, imagina isso aqui, gente, lotado com milhares de estruturas como essas, né?
que aí elas vão, ó, desembocando aqui, ó. Essa daqui é a pirâmide renal, né? Todo mundo desemboca aqui, onde é já o cálice renal, para ir para onde? Para a pelve renal. Vou diminuir esse zoom aqui para a gente ir observando melhor. Olha que legal. Aqui, ó, eu apaguei, né? Eu tirei as pirâmides, mas aqui tem algumas, ó. Então, as pirâmides aqui eu fui apagando, mas aqui tem outras que dá para vocês verem, inclusive os vasos que vão penetrando os rins, né? Então, deixa eu voltar aqui para mostrar essa mesma ilustração para vocês, ela inteira, como é que ela ficaria, né? Com tudo aqui de volta, todos os sistemas. Ai, ele não quer fazer, que bicho chato. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso aqui que eu quero. Inteiro, de novo. Então, vocês estão vendo o rim inteiro aí de novo, ó. E aí no rim inteiro, num zoom, né, a gente consegue ver, olha que bacana, que dá pra gente ver aqui. A gente consegue observar, olha aqui, os néfrons, então eles estão, gente, aos milhares, em todo o parênquima renal, e todos eles vão desembocando aqui, ó, vocês estão vendo, no finalzinho da pirâmide renal, no cálice renal, que por sua vez desemboca onde? Na pelve renal, certo? Eu acho que deu para entender, né? Eu mostrei várias vezes, fui, voltei. Essa parte do sistema urinário, entender como é que funciona a produção de urina, pode ser bastante desafiadora para alguns estudantes compreenderem, tá? Por isso que eu fiz questão de explicar direitinho. Se vocês não entenderam, por favor, voltem o vídeo, vejam novamente até conseguirem entender, tá bom, gente? Porque é bem interessante quando a gente passa a compreender esse conteúdo. Vamos lá falar da bexiga. A bexiga possui um anel de musculatura lisa, cuja ação independe da nossa vontade, o que pode causar situações constrangedoras se não atendermos à necessidade do seu esvaziamento. Abaixo dela se localizam feixes musculares estriados, tá? Esses feixes musculares estriados, e lembrando que se é estriado, é uma musculatura a qual a gente tem controle, né? Então a micção é voluntária. Porém, a vontade de fazer xixi é involuntária, né? Então, voltando aqui, deixa eu explicar um pouquinho, de uma maneira mais ilustrativa para vocês, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Então, eu vou virar de lado e vou dar um zoom aqui. O que acontece? A gente tem músculo, tá? Então, se sua bexiga, ela enche, deixa eu tirar esse da frente, tira tudo da frente, tira da frente para que a gente possa enxergar aqui. Então, se a bexiga se enche, você vai sentir uma vontade que é involuntária de fazer xixi, tá? Aí tá até mostrando esse músculo que envolve, ó, a bexiga, né? Então eu vou tirar o músculo que envolve a bexiga e mostrar só a bexiga aqui para vocês, tá? A parte interna. Aqui a gente tem uma secção de que direção? Uma secção coronal também da bexiga, né? Um corte coronal, uma secção coronal. E aí, ó, se ela se enche, esse músculo manda uma mensagem lá para o cérebro dizendo: você está com vontade de fazer xixi. É músculo liso, então é involuntário. Porém, você consegue, né? Você consegue apertar a musculatura aqui da região pélvica para você não fazer xixi antes de chegar no banheiro, não é? Pelo menos é assim com todos os adultos ou com as crianças que já aprenderam a fazer xixi no banheiro, não é? Então a gente consegue segurar o xixi. Mas por quê? Porque a gente tem músculos, isso vai dar para ver melhor no esqueleto, no coisa feminino. Espera aí que eu vou mostrar para vocês no feminino aqui, os músculos, tá, da região pélvica, a gente consegue ver bem melhor no feminino. Eu vou mostrar aqui por baixo, ó. Vocês estão vendo esse monte de músculo aqui, ó? Tudo que é vermelho é músculo. Eu vou tirar aqui os ossos e vou tirar o sistema urogenital para vocês verem quantos músculos nós temos aqui, ó, em região pélvica, ó. Então, se a gente contrai esses músculos, a gente consegue segurar o xixi. A gente consegue segurar a vontade de fazer xixi
contraindo esses músculos, tá? Deixa eu colocar aqui de volta o sistema urogenital para vocês verem a ligação de um com o outro, tá? Então, se você aperta o músculo que está aqui na base, você prende a saída da urina por aqui pela uretra. Então, quando aperta esses músculos aqui. Então, o que eu quis dizer com tudo isso? Músculos mais superficiais do nosso corpo, eles são estriados, esqueléticos, a gente consegue movimentar, né? A gente consegue segurar o xixi, assim como a gente também consegue apertar esses músculos aqui embaixo e segurar o cocô, não é? A gente tem controle da saída do cocô. A gente aperta, a gente contrai essa musculatura anal e a gente também consegue contrair a musculatura aqui urogenital para impedir a saída do xixi num momento indesejado, um momento que você não quer urinar ou que você não pode porque você não está no banheiro, né? Então é bem importante pensar nisso aí, é isso que esse slide quis dizer, tá bom? Então, vamos ver o que o próximo está falando. A ineficiência renal por qualquer fator traumático ou por doenças pode levar à perda desnecessária de água e de substâncias importantes para o organismo, bem como a eliminação excessiva de água e de elementos indispensáveis ao nosso organismo, como proteínas, por exemplo. Então é o seguinte, gente, vamos voltar para essa ilustração aqui, ó, que mostra o néfron, tá? Então, quanto mais anatomia vocês conhecem, melhores estudantes vocês vão ser de patologia, de farmacologia, por exemplo, tá? Por quê? Porque vocês vão entender, vocês vão lembrar na hora da anatomia normal. Eu estou mostrando para vocês a anatomia normal. E aí, gente, a farmacologia, por exemplo, os diuréticos, né, aqueles medicamentos que fazem os pacientes urinarem, eles atuam aonde? Eles atuam aqui, gente, eles atuam no néfron. E aí você fala, nossa, Patrícia, mas existem vários, qual é a diferença um do outro? A diferença de um para o outro, gente, é o local onde eles atuam. Tem diuréticos que vão atuar no túbulo contorcido distal. Tem diurético que vai atuar no túbulo contorcido proximal. Tem diurético que vai atuar na alça de Henle. Como, Patrícia? Então, ao invés desses vasos sanguíneos conseguirem trazer de volta líquido que está aqui dentro, ele vai fazer o quê? O diurético vai impedir com que esse líquido volte em tanta quantidade para os vasos sanguíneos. E aí, o que vai acontecer? O líquido vai sair, né, pela urina. Uma quantidade maior de urina vai ser produzida, né? Uma quantidade maior de urina vai passar pelos túbulos. Então, quando vocês forem estudar farmacologia, principalmente lá na graduação, vocês vão estudar o efeito dos medicamentos, onde é que eles atuam. Assim como vocês vão entender muito melhor patologia, que é o estudo das doenças, né? Estudar como é que acontecem os problemas. Lembra que eu falei para vocês que aqui não passa hemácia e não passa proteína? Então, mas pode acontecer de você perceber que o paciente no exame de urina dele tem proteína e tem hemácia. O que você já vai se ligar? Algum problema tem, alguma patologia tem, porque na urina não era para ter proteína e não era para ter sangue, tá? Então pode acontecer diversas coisas nesse caminho que ocasionem a aparição desses elementos que eu falei para vocês. Por exemplo, pacientes hipertensos que têm hipertensão arterial sistêmica, às vezes a pressão arterial é tão alta, que os poros desses vasos, eles não conseguem segurar a pressão. E aí o que acontece? Extravasa hemácia para cá, para a cápsula de Bowman. E também pode extravasar o quê? Proteína. E aí o que você vai fazer? No exame de sangue desse paciente, é possível que tenha proteínas, por exemplo, tá? Proteína na urina é um grande indicador, por exemplo, de hipertensão arterial sistêmica, tá? Nos pacientes hipertensos. Isso é um sinal de gravidade para gestantes hipertensas também, é uma das coisas que a gente observa no pré-natal. Tá bom? Então, só exemplificando aqui para vocês, porque esse slide toca no assunto
fala disso, né? De a ineficiência renal pode acontecer por alguns motivos, e aí eu estava explicando aquilo para vocês. Aí a uretra. Quem é a uretra? Acabei de falar, né? A uretra é a porção final do sistema urinário, é o tubo que leva a urina da bexiga para fora do corpo. Ele é um músculo, tá? É um músculo curto e estéreo, já falei para vocês também, não tem micro-organismo, e ele é por onde a urina é expelida para o exterior através do meato urinário. Então, a saída da urina, né, a ponta do pênis ou a ponta da uretra feminina, são chamados de meato urinário. Ok, gente? Então, é isso. A próxima parte da matéria já entra em órgãos genitais masculinos, e aí a gente combinou, né, de dividir essa aula aqui. Então, eu expliquei sistema urinário, como é que a urina é produzida tanto nos homens quanto nas mulheres. Então, isso aqui, daqui para trás, é tudo igual entre homem e mulher, tá? Então, daqui para frente, a saída é diferente, né? Então, quantos slides temos aqui? Então, estamos quase na metade, né, da, da apresentação. Então, conforme a gente combinou, conforme nós combinamos, então eu expliquei para vocês o sistema urinário, e ele é igual nas mulheres e nos homens, a produção de urina é igual, porém a saída é diferente, e aí nós vamos também aproveitar a proximidade para estudar a reprodução, estudar como é que é feita a reprodução, como é que são os órgãos sexuais femininos e masculinos. Mas vai ficar para a próxima aula, porque já está bem extensa essa daqui. Gente, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham compreendido. Se vocês estudaram, fizeram atividade e por algum motivo, alguma dúvida tenha restado, entrem em contato comigo e aí vocês também assistam de novo, né, por favor, o vídeo, caso tenham dúvidas, e entrem em contato comigo em caso de outras dúvidas que não foram solucionadas, estarei à disposição. Ok, gente? Um abraço para vocês, estou com saudade, espero que toda essa pandemia acabe logo, né, Brasil? Para que a gente possa voltar às nossas aulas presenciais. Tá bom, gente? Um grande abraço, saudade de vocês. Beijo, tchau!